Salve, família palmeirense! Chega mais porque hoje tem atualização completa sobre o nosso Verdão, com muita coisa importante rolando dentro e fora de campo. O vídeo de hoje é daqueles para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Palmeiras, desde bastidores da diretoria até informações quentes sobre o Paulistão de 2026. Reforços, jogadores e, claro, a expectativa para a grande final da Libertadores. Então, já se acomoda aí, porque o papo vai ser longo, direto e cheio de informação boa para quem ama o verde. Vamos começar falando de algo que movimentou bastante o noticiário nesta semana. O evento da Federação Paulista, que definiu os grupos do Campeonato Paulista de 2026. Sim, o torneio vai mudar de formato, e o novo modelo será no estilo Champions League. De início, confesso que não foi tão fácil entender como vai funcionar esse formato, mas aos poucos as coisas estão ficando mais claras. A ideia é deixar o Paulistão mais competitivo, com mais jogos grandes e um clima de mata-mata já desde as primeiras fases, ou seja, emoção garantida, do começo ao fim. O torcedor que gosta de jogo grande pode se preparar, porque o estadual promete ser diferente de tudo o que a gente viu nos últimos anos. E foi justamente nesse evento que Anderson Barros apareceu para dar uma entrevista que rendeu bons assuntos. O dirigente falou sobre vários temas, inclusive sobre o STJD e a reta final do Campeonato Brasileiro. Ele deixou claro que o desejo da diretoria é ver tudo sendo decidido dentro das 4 linhas, sem polêmicas de bastidor ou decisões externas que possam influenciar a disputa. É aquela velha máxima: quem quiser levantar o troféu, que resolva jogando bola. E o Palmeiras, como sempre, quer vencer do jeito certo, com trabalho, com organização, e com o elenco mostrando dentro de campo, porque é uma das equipes mais fortes do país. Mas a fala que mais chamou a atenção de todo mundo foi sobre Paulinho. Anderson Barros foi bem direto quando perguntado sobre o atacante e o planejamento para a recuperação dele. Segundo o dirigente, o Palmeiras não pretende mudar absolutamente nada no cronograma estabelecido. O clube segue tratando o retorno do jogador com toda a calma, sem pressa e sem criar expectativa antes da hora. Ele reforçou que o foco é ter Paulinho pronto para a temporada de 2026. E que qualquer possibilidade de antecipar esse retorno seria algo fora do previsto. Ou seja, a torcida pode sonhar, mas o clube está sendo prudente. A ideia é garantir que o jogador volte no momento certo, completamente recuperado e sem risco de nova lesão. Claro que entre os torcedores há sempre aquela esperança de ver o camisa 10 de volta antes do esperado, quem sabe até na final da Libertadores. Afinal, a gente sabe como o futebol é imprevisível e como os atletas às vezes surpreendem na recuperação. Mas o discurso oficial é de cautela total. Anderson Barros praticamente freou qualquer empolgação e fez questão de destacar que o Palmeiras está seguindo o planejamento médico e físico à risca. E, sinceramente, é o mais sensato. A gente viu o quanto o clube aprendeu nos últimos anos com casos de lesão, e o quanto essa gestão tem sido cuidadosa para evitar precipitações. Melhor esperar e ter o jogador inteiro do que arriscar perder ele por mais tempo. Agora, se tem uma notícia que animou o torcedor palmeirense, foi a confirmação de que o Palmeiras vai fazer um esforço grande para ter Flaco Lopes à disposição no clássico contra o Santos. O atacante foi convocado para defender a seleção argentina, mas há uma possibilidade real de que ele seja liberado logo após o jogo da Argentina contra Angola. E se isso acontecer, o clube vai se mobilizar para deixá-lo pronto para o duelo do fim de semana.
Anderson Barros revelou que o departamento de futebol está montando uma força-tarefa para isso. E convenhamos, é uma ótima notícia. O Palmeiras vai ter alguns desfalques importantes e contar com Flaco no ataque pode equilibrar um pouco as coisas. Mesmo sem marcar nos últimos jogos, Flaco é aquele tipo de jogador que pode mudar o panorama de uma partida. Ele vem mostrando evolução, tem presença diária e sabe brigar com os zagueiros. E, querendo ou não, a convocação para a seleção argentina dá uma motivação extra. Muita gente até comentou que o atacante estava tirando o pé nas últimas partidas, talvez com medo de se lesionar antes da data FIFA. Se for isso mesmo, dá para entender. Mas agora, depois de representar o país, a expectativa é que ele volte com ainda mais confiança. Quem sabe não seja o momento dele deslanchar de vez com a camisa alviverde. O torcedor está esperando aquele Flaco inspirado, brigador e letal dentro da área. E já que o assunto é expectativa, vale falar dos adversários que o Verdão vai encarar no Paulistão do ano que vem. A Federação Paulista já confirmou os rivais. E olha só a pedreira: Santos, São Paulo, Corinthians, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto. Não é pouca coisa, hein? Vai ter clássico praticamente o tempo todo, e isso significa jogos de alto nível e estádios cheios. Ainda não foi definida a ordem dos confrontos, mas o formato promete mexer com o torcedor. Além disso, o torneio vai contar com tecnologia de impedimento semiautomático, algo que deve deixar as decisões da arbitragem mais precisas. Só ainda não está claro se esse recurso será usado desde a primeira fase ou apenas nas etapas finais, mas de qualquer forma é um avanço importante. Enquanto isso, o Palmeiras também anunciou a abertura das vendas de ingressos para o jogo contra o Vitória, que será na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite. Os bilhetes estarão disponíveis no site oficial do clube e os valores variam entre R$50 e R$200. A expectativa é de casa cheia mais uma vez, afinal. O torcedor vem mostrando uma presença impressionante em todos os jogos no Allianz Parque. O apoio da torcida tem sido um diferencial nessa reta final e é sempre aquele empurrão que faz a diferença quando o time mais precisa. Mas não é só isso. Tem também movimentação de mercado nos bastidores. A diretoria do Palmeiras segue atenta e não descarta tentar a contratação de John Arias para 2026. O colombiano, que hoje defende o Wolverhampton, já foi alvo do clube no passado, quando ainda jogava no Fluminense. Na época, ele preferiu não sair para outro clube brasileiro e optou por ir para a Inglaterra. Agora, caso decida voltar ao futebol sul-americano, há quem diga que ele daria prioridade ao Fluminense. Mesmo assim, o Palmeiras mantém o nome dele no radar. E convenhamos, seria uma contratação de peso. John Arias é um jogador pronto, de seleção, que chega e veste a camisa. Tem velocidade, qualidade técnica e aquele estilo de atleta que se encaixa perfeitamente no esquema do Verdão. Claro que não seria uma negociação simples. O valor de mercado dele é alto, algo que pode girar em torno de R$100 milhões, o que exigiria um grande investimento. Mas o Palmeiras tem mostrado que sabe planejar bem e agir na hora certa. Se houver uma oportunidade real, não dá para duvidar que a diretoria vá tentar. A janela de 2026 promete ser movimentada e o clube quer continuar competitivo em todas as frentes, tanto no cenário nacional quanto internacional. Enquanto isso, fora de campo, a torcida organizada já está em clima de Libertadores. A galera da Mancha Verde desembarcou em Lima, no Peru, e começou a preparar toda a logística para o grande dia. Eles estão vendo tudo.
onde vai ficar cada faixa, o tipo de bandeira que será liberada, o mosaico que deve colorir o estádio e até os pontos de encontro dos torcedores. O clima é de pura expectativa. Afinal, ainda nem começou oficialmente, mas o espírito de decisão já tomou conta. Dá para sentir no ar aquela mistura de ansiedade e confiança que só o torcedor palmeirense entende. E a verdade é que o clima no Palmeiras está cada vez mais intenso. A reta final da temporada vai se aproximando e a sensação é de que cada detalhe importa, cada notícia gera expectativa, cada declaração vira combustível para a torcida. E é exatamente por isso que o que está acontecendo nos bastidores acaba sendo tão importante quanto o que acontece dentro das quatro linhas. O torcedor quer saber o que vem por aí, quem pode chegar, quem pode sair, como anda o planejamento e, principalmente, como o time vai chegar para a final mais esperada do ano. Nos últimos dias, muita gente comentou sobre o foco da diretoria em manter o elenco concentrado, blindado e com o pensamento exclusivo em conquistar o título da Libertadores. Nenhuma polêmica, nenhum rumor externo está sendo deixado interferir no ambiente interno. Abel Ferreira, como sempre, tem o controle total da situação e tem passado muita tranquilidade ao grupo. A preparação é séria, o ambiente é leve e, ao mesmo tempo, cheio de responsabilidade. A comissão técnica sabe que o Palmeiras chega novamente com a chance de marcar história e, por isso, cada treino está sendo tratado como se fosse o último antes da final. E não é exagero dizer que o elenco parece estar totalmente conectado com o momento. Jogadores mais experientes como Gustavo Gomes e Rony têm sido vozes importantes no vestiário. Eles sabem o peso da camisa e entendem o que significa disputar mais uma final continental com o clube. Há um sentimento de missão, de propósito, e, claro, o torcedor sente isso também. Dá para perceber que, mesmo com alguns desfalques e incertezas, a confiança é grande. O Palmeiras tem um elenco equilibrado, acostumado a decisões e que já mostrou, mais de uma vez, que sabe crescer quando o jogo vale tudo. Voltando um pouco à questão de reforços e planejamento, há também a movimentação discreta, mas constante, da diretoria pensando no elenco de 2026. O nome de John Arias continua sendo um dos mais comentados, mas há outros jogadores sendo observados. O clube vem estudando opções no mercado sul-americano e também na Europa, de olho em oportunidades que possam aparecer na virada da temporada. O objetivo é manter o elenco forte, competitivo e com alternativas para todas as posições. A filosofia continua a mesma, nada de contratações por impulso. O Palmeiras só investe quando tem certeza de que o jogador vai se encaixar na ideia de jogo e no perfil do grupo. Essa postura mais calculada vem sendo uma das marcas da gestão. O clube aprendeu a ser paciente e estratégico. Quando o torcedor vê que o Palmeiras não entra em leilões e não se desespera para anunciar nomes, é porque há um plano sendo seguido. E esse plano vem dando resultado. Basta olhar para os últimos anos e ver o quanto o elenco se manteve competitivo, mesmo com saídas importantes. A base foi valorizada, jovens talentos surgiram e o time nunca deixou de brigar por títulos. Enquanto isso, o assunto Paulinho continua sendo um dos mais comentados entre os torcedores, mesmo com o posicionamento firme de Anderson Barros de que o atacante só deve retornar em 2026. A galera não deixa de sonhar. Há vídeos, comentários, especulações sobre uma possível volta antecipada e isso mostra o quanto o jogador é querido. Ele representa algo a mais.
aquele tipo de atleta que cria uma conexão imediata com a torcida. E quando um jogador assim se machuca, a expectativa pelo retorno vira quase uma contagem regressiva emocional. Mas o que o Palmeiras vem mostrando é maturidade. O clube entendeu que não pode se deixar levar pela emoção. A prioridade é o bem-estar do atleta. E se for preciso esperar mais alguns meses, que seja. Agora, um ponto que tem animado bastante é o desempenho físico do elenco. O departamento de preparação conseguiu equilibrar as cargas e evitar lesões em um momento decisivo da temporada. O time chega inteiro, com energia, e isso é um dos maiores trunfos. O estilo de jogo do Palmeiras exige intensidade, exige marcação alta, transição rápida e força mental. E para manter tudo isso, a parte física é essencial. A comissão técnica tem trabalhado em treinos específicos, simulando situações de jogo, focando nas bolas paradas e nas saídas rápidas que costumam ser a marca registrada do time. Falando em marca registrada, é impossível não destacar o espírito coletivo do grupo. O Palmeiras não depende de um jogador só. Quando um não está bem, o outro aparece. Quando o ataque não marca, a defesa segura. Quando o meio-campo precisa criar mais, alguém do banco entra e muda o jogo. Essa característica tem sido o grande diferencial do time nas últimas temporadas. E é isso que faz o torcedor acreditar que o Verdão pode conquistar mais uma Libertadores. Fora do campo, o clima de decisão também tomou conta da torcida. A Mancha Verde e outras organizadas começaram a se mobilizar para transformar Lima em uma extensão do Allianz Parque. Já estão organizando caravanas, planejando faixas, bandeiras e mosaicos. O objetivo é simples: fazer o Palmeiras se sentir em casa, mesmo jogando fora do Brasil. Há vídeos circulando mostrando torcedores preparando material, pintando bandeiras e ensaiando cantos. É uma festa que começa antes mesmo do apito inicial. A energia é contagiante e reflete o quanto o torcedor palmeirense é apaixonado e presente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol brasileiro, o nome do Palmeiras voltou a ganhar destaque, e não apenas por suas atuações em campo. Um dos maiores ícones do esporte nacional, Zico, ex-jogador e referência incontestável, fez comentários recentemente que deixaram torcedores e especialistas atentos. Segundo relatos, o Galinho teria elogiado a estrutura, o elenco e a organização do Verdão, gerando um verdadeiro burburinho entre as redes sociais e os corredores das redações esportivas. O comentário, feito de maneira aparentemente casual, rapidamente se transformou em assunto principal entre fãs e jornalistas. A frase de Zico, embora breve, foi interpretada por muitos como um sinal de respeito e reconhecimento ao trabalho que o clube vem desenvolvendo nos últimos anos. Entre os palmeirenses, a repercussão foi imediata. Bastou que um trecho da declaração circulasse para que torcedores começassem a imaginar cenários improváveis, desde possíveis convites para projetos do clube até uma espécie de bênção moral de uma das maiores lendas do futebol brasileiro. Nos círculos esportivos, especula-se sobre os motivos por trás do elogio. Alguns analistas sugerem que Zico, conhecido por sua visão estratégica e amor pelo futebol de qualidade, estaria reconhecendo uma mudança cultural dentro do Palmeiras, que vai além das vitórias: infraestrutura, preparação física e mental dos atletas, e até a forma como a diretoria vem conduzindo negociações. Outros apostam em um simples gesto de cordialidade, mas, como todo comentário de uma personalidade do porte de Zico,
rapidamente se transforma em combustível para rumores e teorias entre torcedores rivais. O fato é que, enquanto alguns enxergam a fala como mera cortesia, outros já começam a imaginar impactos mais concretos. Seria uma abertura para futuras colaborações entre Zico e o clube? Ou apenas uma forma de elogiar um trabalho bem feito sem maiores intenções? A resposta permanece envolta em mistério, mas o efeito já se faz sentir. O burburinho ganhou força e a torcida do Palmeiras se vê alimentada por um reconhecimento vindo de alguém que, para muitos, personifica a essência do futebol brasileiro. Enquanto isso, os rivais observam com atenção, especulando se a declaração pode influenciar jogadores, técnicos ou até decisões estratégicas nos próximos meses. Uma coisa é certa: o comentário de Zico não passou despercebido e o Palmeiras se encontra agora no centro de um rumor que mistura admiração, expectativa e aquela pitada de intriga típica do futebol. O Galinho falou: o Palmeiras ganhou o holofote e o burburinho está apenas começando. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!